Eu vou compartilhar aqui o slide só um minuto. Então, boa noite. Então, aqui nós continuamos mais uma das aulas online do nosso curso de formação de assessorias para adequação urbana articulada à infraestrutura de microdrenagem e manejo das águas pluviais. Nós chamamos de ADA, né? E nós temos patrocínio do CAL. Então, mais uma aula que vai ser ministrada por mim e pela Ana. Então, nessa aula, eu pensei diversas maneiras de como apresentar esse conteúdo, e eu preferi que a primeira coisa que a gente vai fazer é uma etapa de revisão das definições e conceitos de hidrologia urbana. Vai ser, tipo assim, coisa rápida só para a gente relembrar. A maior parte das definições que vão estar aqui, eu tirei daquele dicionário de hidrologia da Associação Nacional de Águas, que eu disponibilizei para vocês. Então, vai ser mais com uma contextualização, assim, para a gente dar uma relembrada. Então, a primeira coisa seria, então, sobre o ciclo hidrológico. A definição no dicionário seria um fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionada fundamentalmente pela energia solar, associada pela gravidade e a rotação terrestre. Então, aqui nós temos a representação do ciclo hidrológico com todas aquelas etapas que eu expliquei na primeira aula, como por exemplo a precipitação, infiltração, escoamento subterrâneo, o escoamento superficial, também temos interceptação nas vegetações, temos aqui diversos coisas que acontecem nesse ciclo e ele é motivado então pela luz solar. Só que para a gente aqui, para a aula de hoje, importa essa representação que eu vou mostrar aqui, que seria o ciclo hidrológico simplificado, que na hidrologia urbana dá para a gente fazer uma simplificação assim bem forçada de que o ciclo hidrológico ele pode ser representado pelo que precipita, o que precipita, o mesmo volume que precipita, é, a soma dele seria, então, o que escoa superficialmente, mais do que infiltra e mais do que evapora. Seria o que precipita. Então, tá aqui. O volume precipitado P, que é o da chuvinha aqui, ou precipitação em chuva aqui a gente considera como a mesma coisa. Que cai em uma bacia qualquer e resulta em escoamento superficial, escoamento subterrâneo, através da infiltração, ou em evaporação e evapotranspiração. Então, esse vai ser a equação que a gente vai partir dela. Então, a gente tem que definir diversas coisas. O que que é uma bacia? O que que a gente considera como área aqui? Então, essa é a figura aqui só para ilustrar. Então, a área de contribuição, como a gente não vai falar só de bacias, a gente vai falar de circunstâncias, pontos de interesse. Então, a definição que a gente vai seguir vai ser essa aqui, de que a área da bacia hidrográfica ou área de contribuição é a região de captação natural da água que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída. Então, a gente pode considerar uma bacia também, que o ponto de saída dela seria o exutório dela, mas a gente também pode fazer análise em regiões menores, caso a gente tenha um ponto de interesse que a gente queira analisar, né? No caso, seriam as circunstâncias e a delimitação dos exutórios dessas circunstâncias. Seria algo mais ou menos do tipo, caso eu esteja, né, nessa bacia, e, por exemplo, aí eu estou aqui, eu tenho uma circunstância e eu quero analisar qual que é a quantidade de água ou volume que foi escoado superficialmente quando chega nesse ponto aqui, que seria, por exemplo, o ponto exutório da minha circunstância. Aí a área de contribuição seria somente a área da sua circunstância. Ok.
Então, isso seria o conceito de área de contribuição. Outra coisa que também a gente tem que pensar aqui é uma coisa que, de início, assim, ele dá uma assustadinha assim, mas é só como que os engenheiros eles pegam esse dado. Então, quando a gente vai tentar achar a precipitação, a gente precisa meio que saber qual que seria uma lâmina de água, a quantidade de água que precipitou naquela bacia. E isso eles chamam de altura pluviométrica. Então, aqui, a quantidade de água precipitada por unidade de superfície. Aí, que um exemplo seria aqui, ó, desse exemplo aqui, né? Se você tem um recipiente com uma bandeja que está exposta a uma chuva, e se a chuva caísse e não pudesse escorrer, evaporar ou se infiltrar no solo, ela iria se acumular até formar uma lâmina de certa altura. É justamente essa altura de água acumulada que chamamos de precipitação em milímetros. Só que aí, essa altura pluviométrica, o jeito que ela é analisada seria de uma maneira que, na verdade, por exemplo, esse exemplo aqui, que eu tive uma lâmina de 1 milímetro e eu tenho uma área o que que significa essa de 1 milímetro, né? Seria 1 litro de água caindo em cada metro quadrado de área. Aí, depois a gente vai lá e acha qual que é a área da nossa, por exemplo, circunstância, e ao invés de 1 metro quadrado, a gente teria toda a área, né? Daria para calcular mais ou menos quanto que precipitou ali, se estivesse nas situações ideais assim. Isso aqui é só para falar, tipo, assim, olha, a precipitação é em milímetros. Quando a gente fala em precipitação, em altura pluviométrica, seria o quanto que choveu uma área de 1 por 1 metro de uma bacia, ou área de estudo, ou circunstância, o que for. Aí aqui tem alguns exemplos que eu tinha pegado de uma notícia que eu tinha visto, né? Que aqui um volume de chuva em São Paulo, né? Que tinha uma altura da lâmina de 700 milímetros, e quando você faz essa conversão, considerando a área e 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água caindo a cada metro quadrado, né? Isso aqui seria correspondente a 700 litros. E se você pegasse uma medida mais palpável, assim, que a gente conhecesse, daria 35 galões. Então, isso aqui somente numa área de 1 metro por 1 metro. Por exemplo, da de uma bacia de São Paulo. Agora imagina o quanto que não choveu em toda essa região, nesse período de 24 horas aqui. Aí outra coisa que a gente precisa para quando a gente for calcular a precipitação, que tudo que a gente está fazendo aqui é que a gente quer aprender a calcular essa bendita precipitação. Nós precisamos saber, então, do que seria a duração da chuva e também o que é a intensidade da chuva. Então, a duração seria o período de tempo em que ocorre uma determinada precipitação, e as unidades normalmente são minutos ou horas, mais preferencialmente aqui para horas, tá? Nas fórmulas. Ok, a duração da chuva é isso. E a intensidade seria a precipitação por unidade de tempo obtida com uma relação entre a altura pluviométrica e a duração desse evento de chuva. Então, milímetros por hora ou milímetros por minuto, mas, novamente, preferencialmente milímetros por hora. Então, seria essa a relação dessa altura que eu tinha falado naquele outro slide, mas quando a gente fala só da altura ali, sem falar o tempo, ela não quer dizer muita coisa. A gente precisa de quanto que choveu em determinado tempo para a gente saber o quê? A intensidade da chuva. Então, aqui um exemplo dos níveis de precipitação, de acordo com os parâmetros do Alerta Rio
no Rio de Janeiro, né? Se você tiver uma chuva de 0,1 a 1,25 em 15 minutos, seria uma chuva fraca. E se fosse acima de 12,5 em 15 minutos, seria uma chuva muito forte. Aí tem como a gente fazer algumas análises disso aqui. Que seria, por exemplo, esse exemplo prático que eu trouxe aqui. A gente tem uma chuva e os seguintes dados, né? É uma precipitação de 10 milímetros. Se eu falo somente ali dessa lâmina ali da chuva, né? Eu não estou dizendo absolutamente nada. Eu preciso de quanto que choveu em um determinado tempo. Então, aqui dá para vocês verem as diferenças de acordo com o tempo do que vai fazer isso ser uma intensidade maior ou menor. Se eu chover 10 milímetros em uma hora, isso quer dizer 10 milímetros por hora. Se eu chover 10 milímetros em 15 minutos, isso já seria 40 milímetros por hora. E se eu chover 10 minutos em um período de 24 horas, que seria correspondente a 0,416 milímetros por hora, que seria tipo assim, quase nada, comparado com esse do 40 aqui, que seria que se fosse 10 milímetros em 15 minutos, que é uma chuva bem rápida. Então, é nessas chuvas rápidas e de alta intensidade que a gente vai focar as nossas simulações. Que aí eu vou apresentar aqui que seria o método que a gente faz o quê? A gente achou aqui a fórmula para calcular a precipitação. O que que é? A precipitação ela é em milímetros, aí a gente tem a intensidade da chuva, né, que é em milímetros por hora, e também temos o tempo de duração dessa chuva, que é em hora. Aí esse milímetros por hora, essa hora com essa hora vai cortar, e a gente vai ficar só com a precipitação em milímetros. Aí a gente achou essa precipitação que vai acontecer na nossa circunstância, mas aí só a precipitação ela não quer dizer nada sobre o escoamento, o comportamento da água naquela bacia. A gente precisa de um método para transformar essa precipitação e calcular o ponto de escoamento superficial que teve, para saber, tipo, olha, conseguiu filtrar bastante, ou não, a gente não infiltrou, o escoamento superficial, ele teve um grande volume e essa bacia pode ter uma tendência a ter enchente. Então, a gente precisa, então, de passar de precipitação para um formato que vai ser um formato de vazão. Vazão seria como se fosse uma quantidade de água por tempo. Só que como a gente sabe, a duração da chuva tem como fazer uma conversão dessa quantidade de água por tempo em volume para uma unidade, por exemplo, de litros, que a gente parasse essa chuva, colocasse numa caixa gigante lá e a partir depois do tempo a gente vai ter tudo que precipitou lá dentro. É... Aí, deixa eu passar aqui.
tempo de retorno, ele é meio que o tempo esperado para um evento ser superado. Quanto maior o tempo de retorno, maior é o tempo esperado para o evento acontecer e menor a probabilidade de, de que ele aconteça, né? Eles são inversamente proporcionais. Aí tem um exemplo aqui, que a fórmula do tempo de retorno seria um dividido pela probabilidade. Então, se um evento ele tem a probabilidade de 5% de acontecer, o tempo de retorno seria de 20 anos. Aí, só que tudo isso aqui a gente nem precisa de calcular, porque na própria literatura já tem os valores que são indicados. Por exemplo, se a gente está tratando com microdrenagem, com macrodrenagem e os diversos cenários, já tem os valores do tempo de retorno tabelado. Muitas coisas tanto do método que eu vou apresentar para vocês e até o outro que depois o David vai apresentar, tem muitos dados que são tabelados. Então, por exemplo, quando a gente estiver tratando de microdrenagem, né, o tempo de retorno aqui está de 2 a 5, mas é, o valor que eu utilizo mais, como varia de uma fonte para outra, né, seria de 2 a 10 anos. E só uma coisa para falar também que, por exemplo, a probabilidade do evento de acontecer é de 20 anos. Mas essas probabilidades aqui pode, sei lá, pegar o exemplo de lá do Rio Grande do Sul, que teve aquela tragédia lá, que teve uma chuva muito forte, era uma chuva que, sei lá, a chance dela acontecer era de um período, tipo assim, de muitos anos, por exemplo. Finge que fosse esse cenário aqui, de 10 mil anos. Era uma coisa que em 10 mil anos ia acontecer e simplesmente aconteceu. Entendeu? Pode acontecer um tempo de retorno, a gente fala 20 anos, mas pode acontecer uma chuva que vai superar, por exemplo, a nossa medida de drenagem, né, a capacidade máxima dela, amanhã. E com as mudanças climáticas fica até um pouco mais difícil de prever esse comportamento. Aí aqui, ó, o tempo de concentração. É, Era para ter tempo de concentração aqui, tá? Então ele representa então o tempo que a bacia hidrográfica leva para que toda a água contribua para o exutório. Aí tem esse Costa aqui que é uma referência que a gente pegou diversas coisas dele, que ele ilustra aquele conceito que seria que o tempo de concentração é o tempo que uma gota, ao cair no ponto mais alto e mais distante da região de estudo, leva para chegar ao exutório. E aqui está um exemplo de qual fórmula que seria essa fórmula de tempo de concentração. Aí existem assim, diversas fórmulas e cada uma ela vai ser recomendada mais para um cenário. Mas tem um estudo aqui que eu posso compartilhar com vocês também, que ele meio que compara a margem de erro das fórmulas, de acordo que se a gente está fazendo a comparação em uma bacia rural ou em uma bacia urbana. E uma fórmula que ela tem um bom desempenho tanto para bacias rurais quanto para bacias urbanas é essa forma de Kirchhoff, que é essa aqui, que ela é amplamente utilizada na drenagem urbana e que no, no conteúdo que a gente vai mostrar da tabela, a gente usou essa equação. Ela tem uma boa resposta tanto em bacias rurais, mas também aqui em bacias urbanas. Isso aqui tem diversas fórmulas e tem também nesse trabalho que eu peguei isso aqui, tem, por exemplo, diversas especificidades que podem levar você a escolher uma fórmula ou outra, dependendo das características da região de estudo. Mas para fins aqui didáticos, né, a gente vai utilizar essa equação de Kirchhoff. Aí, assim como tem diversas fórmulas desse tempo de concentração, a gente também tem diversos métodos para transformar aquela precipitação que eu falei lá atrás em vazão, que a partir dessa vazão a gente vai conseguir calcular o escoamento superficial. Tem aqui esses diversos métodos aqui, por exemplo, é, se a minha área ela
Por exemplo, eu tenho dados menor de um tempo de dados que eu coletei menor do que 3 anos e uma área menor ou igual a 2 km², vai cair nesse método racional que a gente vai apresentar, nós vamos apresentar para vocês, que é o que ele atende bem para bacias pequenas e chuvas intensas e de curta duração. Eu tinha até achado um vídeo que fazia a comparação do desempenho desses métodos, né, em comparação, mas acaba assim que o método racional, quando a gente está tratando de essas chuvas que eu falei, chuvas rápidas e em áreas pequenas, ele tem uma boa resposta e não se distancia tanto dos outros métodos. Aí, quando a área começa a ficar muito grande, ele já começa a superestimar bastante essa vazão e talvez não seria recomendado. Então, quando vocês forem fazer o exercício dessa aula, eu vejo aqui se eu acho essa tabelinha dessas comparações e mostro para vocês quando vocês retornarem. Mas isso aqui é só para falar que existem diversos métodos, né? O que a gente vai focar vai ser esse aqui do racional, porque ele é um simplificado e atende às questões de microdrenagem e como a gente vai estar tratando de circunstâncias, né? E a bacia do Capão também é uma bacia pequena, ele também poderia ser utilizado tanto para circunstância quanto a bacia do Capão. Mas esse aqui é um método que eu e a Ananda vamos apresentar para vocês, meio que para vocês terem familiaridade com os conceitos mesmo. Não é o método ele é o utilizado, por exemplo, num projeto de dimensionamento lá na prefeitura. Esse método vai ser o método que o David vai mostrar para vocês depois. Não sei se na prefeitura, mas eu acho que não é um método que é amplamente utilizado assim nas simulações hidrológicas, mas atende o que é a proposta nossa. O outro que o David vai utilizar, ele se chama método SCS, que tem algumas coisas em comum com ele, também é um pouco simplificado, mas, por exemplo, ele levaria em conta outros fatores, por exemplo, algumas perdas que acontecem nesse processo durante a precipitação, até existem algumas perdas que acontecem nesse processo do que precipitou para o que realmente é vazão, que esse método ele considera isso e o racional não. É, então aqui, ok. Fiz essa revisão aqui e entrei um pouco ali. Não quero que, assim, que ninguém se assuste assim. Por exemplo, de início assusta realmente, mas a gente utilizou esse material com os alunos da graduação. Eles conseguiram manusear as, as tabelas, eles conseguiram fazer as simulações um pouco depois dessas explicações. E a gente está aqui, tanto eu quanto a Nanda, para prestar suporte para vocês, em caso vocês tenham alguma dúvida nesse processo. Então, fiquem tranquilos assim. Então, o que que é esse método racional que eu estou falando aí com vocês? Ele é utilizado para estimar as vazões de enchente em bacias que não são tão complexas, né, e tenham até 2 km de área de drenagem. Então, ele baseia no princípio que a vazão, que ela é resultante de uma precipitação, e essa vazão que ele está querendo achar aqui seria a vazão do ponto mais crítico do, do hidrograma, né? Tipo assim, olha, o ponto mais crítico, a velocidade da água aqui é essa aqui. A quantidade de água por tempo que está passando é essa aqui. Aí depois eu vou mostrar para vocês o gráfico e dar uma explicadinha. Mas então, baseia-se no princípio que a vazão resultante de uma precipitação P com intensidade I ocorre quando todas as partes da bacia contribuem simultaneamente para o ponto exutório, após o tempo necessário para que isso aconteça, conhecido como tempo de duração da chuva, e que no caso do racional, esse Tzinho, ele vai ser igual ao tempo de concentração, chama TC.
E essa fórmula, o que que ela considera então para calcular essa vazão? Ela considera uma coisa que se chama coeficiente de runoff, que seria o coeficiente de escoamento superficial, a intensidade da chuva que acontece naquele lugar e a área de contribuição. Aí eu vou explicar para vocês cada uma dessas coisas aqui. Então, primeiramente, a gente pode falar de algumas limitações do método racional, né? Eu até falei, tipo assim, tem boas respostas para áreas de até 2 km², mas tem algumas limitações, que seria, por exemplo, não considera essas perdas iniciais, que foram aquela coisa que eu te falei, ele meio que não considera que quando você tem a precipitação, você tem algumas perdas dessa água, e então você tem a precipitação e a precipitação efetiva, que isso o David vai mostrar para vocês, mas a gente talvez não entre no que seria essa precipitação efetiva, mas o David vai trazer esse dado para vocês. Ele também considera que a chuva ela tem a mesma intensidade em todos os pontos e também que ela tem uma distribuição uniforme no espaço e no tempo. Então é como se em toda a bacia chovesse a mesma quantidade em todos os pontos da bacia. Também ele não considera uma umidade antecedente e ele tenta agrupar todas essas perdas, todas essas coisas que eu estou falando que ele não considera no coeficiente C, que é esse coeficiente do runoff, que chama coeficiente de escoamento superficial, que seria uma coisa no sentido de que talvez não, né? Quando esse coeficiente ele vai de 0 a 1. Então, quando ele está mais próximo de 1, normalmente nossa bacia está mais impermeabilizada, que quer dizer que, então, só para falar, C, ele é o, assim, ó, meio que o volume escoado dividido pelo precipitado. Aí, o que quer dizer? Se esse valor aqui for 1, quer dizer que a nossa bacia ela tem só escoamento superficial, né? Não vai chegar nesse cenário. Mas, então, quanto mais próximo de 1, mais impermeabilizada a gente tem de entender que a nossa bacia é. Quanto mais próximo de 0, mais permeável a nossa bacia é. Ok. Patrícia, você quer fazer uma pergunta? Quero, na verdade, duas. Primeiro, o que que define uma bacia como complexa e outra que não é complexa? E sobre esse método aí, você falou que ele considera que a chuva cai em todo o território aí, independente de nível, ao mesmo tempo. Mas quando a gente fez a simulação lá da chuva, fica visível que isso não acontece. Isso então não interfere na quantidade, né, nesse cálculo aí, não interfere na quantidade e na reação que realmente acontece no território quando chega na parte mais baixa, que acumula água da chuva mesmo, e a que está escorrendo do topo. Sobre o que é a questão dessa complexidade, né? Eu não sei responder essa questão da complexidade. Eu só sei dizer sobre a questão que ele tem uma boa resposta em comparação com os outros métodos até uma área de 2 km², né? Sobre a segunda parte, o que eu entendi do que a gente estudou até o momento é que, como a gente está tratando de uma bacia que ela é pequena, né? Normalmente são áreas pequenas, é, e também como é essa fórmula, a gente quer saber a vazão que vai chegar, por exemplo, um ponto exutório aqui, né? O que é a quantidade de água que depois que choveu tudo aqui,
que a gente teria a resposta aqui. Essa distribuição espacial, como as nossas chuvas, elas são intensas e de curta duração, não daria tanta diferença em comparação com outros métodos que fariam essa distribuição espacial, entendeu? Uhum. Foi provado lá pelos engenheiros, os trabalhos deles lá, que mesmo sem considerar essa distribuição, os valores dos resultados foram parecidos da vazão calculada. Aí isso que eu quero trazer aquela tabelinha, eu esqueci de colocar aqui. Mas tem uma tabelinha que mostra a comparação entre os métodos. Aí vocês vão ver que quando tá bem lá no comecinho, ele tem a resposta bem parecida com os outros métodos, que são mais complexos. Então isso aqui é meio que tipo assim, um método que ele é utilizado para chuvas de projeto e estudos, assim. E em áreas pequenas também dá para fazer o dimensionamento. Acho que minha resposta é essa. Essa. Eu te respondi Obrigada. essa dúvida? Respondeu, obrigada. Tá. Aí, esse coeficiente que eu falei do escoamento superficial, né, que é uma razão entre o que foi escoado e o que foi precipitado, tem diversas maneiras da gente chegar nele, né? Uma das maneiras, que é o que eu falei, que muitas coisas são tabeladas, né? Tem na literatura tabelado de acordo com o uso e ocupação, quais seriam os valores típicos desse C. Então, por exemplo, se a gente está tratando de áreas verdes e parques, seria de 0,10 a 0,25. Aí você tem uma área pavimentada, 0,80 a 0,95. Ou também podemos fazer, por exemplo, eu estou querendo saber quanto de água de chuva de um telhado, quanto que é o, tipo, quanto de água de chuva que um telhado ele conseguiu pegar ali. Analisando só o telhado, sei lá, eu quero fazer, sei lá, um reservatório e quero saber quanto de água que contribui para esse reservatório. Tem como a gente fazer também através do tipo da superfície, entendeu? Então, tem de acordo também com o tipo do material da superfície ali. Então, na literatura tem diversas maneiras que eles já tabelaram de como achar esse valor desse C. Aí você pode falar assim, Lucas, mas as áreas elas não são uniformes assim, elas têm diversos usos, diversas ocupações ou diversas superfícies. Aí tem como fazer o quê? A gente fazer uma média desses valores que típicos de cada uma das coisas e quanto que isso corresponde em relação à área total, tipo uma média aritmética, a média aritmétrica, ou típica, não sei, perdão, mas tem como fazer uma média e depois achar qual que seria esse valor C correspondente. Isso é uma maneira, tem outra maneira também da gente fazer o quê? A gente fazer uma classificação, por exemplo, no próprio QGIS, de o que que é permeável e o que que é impermeável, e a gente saber, olha, essa bacia aqui, ela é tantos por cento impermeável. E isso aqui, normalmente, ele chega a dar uma boa aproximada ali, seria qual que seria o valor desse C. Também tem valor desse C, né? É, eu acho que no material da prefeitura tem, não sei se é do C ou do CN, que é do método que o David vai apresentar, mas existem alguns valores que são tabelados também assim. Tem diversos trabalhos, mas essa aqui é só uma outra maneira que eu quis mostrar para vocês. Que tem uma maneira, por exemplo, de você é, achar o quanto que é impermeável e quanto que é permeável, e você analisar o tipo de solo e meio que fazer ele pender. Por exemplo, o solo é 0,20. Aí você vai lá e joga nessa fórmula aqui. Aí você colocaria 0,20 e a porcentagem permeável e acharia, tipo, esse coeficiente correspondente para sua área, de acordo com o tipo de solo daquela região. Seria uma maneira de talvez tornar aquilo até um pouco mais preciso, sabendo o tipo de solo.
Aí um exemplo de cálculo que eu quis fazer aqui só para mostrar para vocês aqui, na mão ainda, a gente vai usar as tabelas, tá? Mas isso aqui é como se fosse na mão. Então eu estou querendo calcular aqui, ó. Eu tenho uma bacia que tem um coeficiente de escoamento de 0,8, que ele é adimensional, né? Não tem uma unidade dele. Uma área de 1 km², e acontece uma chuva de intensidade de 50 milímetros por hora. Aí o valor da vazão, que seria tipo assim, a vazão de pico, né? Tipo, como se fosse, chama QP normalmente, acho que se fosse para ser mais preciso aqui, seria, eu estou tentando achar qual que é a vazão no ponto mais crítico dessa chuva. Aí ele fala, tipo assim, olha, a partir dessa fórmula, para uma bacia com esses dados que eu inseri aqui, é uma bacia que ela é uma bacia bastante urbanizada assim, e acontece ela é uma bacia pequena, né, de uma área de 1 km², e tem uma intensidade de 50 milímetros por hora. A vazão no ponto mais crítico seria de 11 metros cúbicos por segundo. Só que assim, metros cúbicos por segundo é uma coisa que para os engenheiros ali talvez faça muito mais sentido ali o que que é essa unidade, mas tem como a gente na tabela fazer essa conversão de metros cúbicos por segundo para litros, que eu acho que fica assim, olha, mais fácil de entender o que que é isso. Então é meio que tipo assim, olha, quando a gente chegou nesse ponto mais crítico, quantos litros de água que estava passando ali naquele ponto. Pode falar, Thaís. Lucas, não sei se faz sentido a minha dúvida, mas ó, a gente aplica o método racional e sabe que naquela área de contribuição, né, da bacia vai chover essa quantidade de água, Uhum. né? E aí com isso a gente tem que pensar como absorver essa água. E Isso, aí por isso a gente vai sugerir os elementos de microdrenagem. Só que sim. como é que a gente sabe o que é que já é absorvido não sei se é uma pergunta muito idiota. O que é que já é absorvido pela rede de drenagem e o que é que falta para a gente absorver, entendeu? Faz sentido essa pergunta? Eu acho que faz sentido, mas hum, eu confesso que tipo, não sei te dar essa resposta exata. Eu posso perguntar para o David e perguntar para ele se existe alguma relação, tipo assim, do que já foi naquela água lidado com a rede de drenagem, né? A rede de drenagem, ela tá lá. Eu Isso. realmente só sei pensar nessa fórmula aqui entre o escoado e o precipitado, não sei. Talvez esse outro método que o David vai mostrar, ele considera alguns outros fatores, como, por exemplo, a perda, a evaporação, tranã. Talvez isso esteja lá, mas eu vou fazer essa pergunta para ele durante a semana e eu respondo para vocês lá no grupo, que eu também tenho essa dúvida. Perfeito. Obrigada. Obrigado a você. Aí, tem mais alguém que fez algum comentário? Não sei, que eu não A consigo ver o chat. Carolina fez, Lucas. Pode falar, ler, por favor. Esse dado já não está previsto no cálculo, considerando que é para meio urbano? É, olha, eu não sei se está previsto, porque esse C aqui, né, ele é mais que uma relação, se ela é mais impermeável ou permeável, e quanto que foi escoado e precipitado. Eu acho que talvez. Eu não quero responder com certeza uma coisa que eu não tenho certeza, mas pode ser que talvez isso esteja englobado nesse SEI por ser uma área mais urbanizada, né? Mais impermeável, talvez.
já estaria tudo já dentro desse C. Eu vou buscar esse dado com o David. Então, eu ia dizer que a gente também pode já ir anotando as dúvidas para direcionar para o David, né? Do dia. Podemos fazer isso, gente. Que o David, a gente vai ter essa aula, depois a gente vai ter uma aula de introdução ao swing, aí depois a gente vai ter uma palestra sobre as instruções de drenagem, instruções técnicas da PBH, né? E depois eu acho que entra o David. Não é bem uma palestra, né? Mas assim, a mesma pessoa que vai dar a palestra, ela vai dar uma aula pra gente aqui, mais focada nos termos técnicos, assim. Mas, gente, então a gente pode usar esse momento aqui para falar as diversas dúvidas que vocês tiverem e a gente ir anotando e tentar buscar atrás e talvez o David consiga responder alguma delas. Eu acho que teve mais uma mensagem aí. Não, só o pessoal mesmo agradecendo e concordando com a ideia. Ah. Aí outra coisa que quando a gente segue, então essa vazão que está aqui seria como se fosse a vazão de pico, né? Então seria o ponto mais crítico daquela chuva que aconteceu naquela bacia com aquelas características. E outra relação que a gente tem é que a área desse triângulo aqui, que vai ser formado aqui, né? Quando a gente usar esse método, é essa área que é correspondente ao volume que foi escoado superficialmente na nossa bacia ou circunstância. Então, se a gente calcular a área desse triângulo que a gente vai achar o volume escoado. Mas também a tabela vai fazer isso pra gente. É só para vocês saberem assim. Aí é só para falar aqui que era o hidrograma, né? Que aqui desse lado de cá ia a vazão e aqui embaixo era o tempo. Que era o exutório e a seção de interesse. E aquela comparação que quanto mais maior o valor de C, né? Maior vai ser o pico aqui dessa chuva. E o gráfico do escoamento superficial que vai acontecer aqui. É, Aí, eu queria que a gente tentasse fazer um exercício de aplicação, a gente manusear a tabela e tentar é, responder algumas perguntas. Aí, isso aqui trata de uma área que tem lá no Capão, que é próximo ali que chama, acho que Vila Mãe dos Pobres, que tem uma aluna de TCC que ela está estudando essa área e ela já fez a caracterização, já achou alguns dados de entrada, né? E esses dados estão aqui. Aí eu gostaria, sei lá, que vocês dessem um print aqui nesse slide aqui, antes de eu passar, porque com base nesses dados a gente vai colocar na tabela e vai tentar responder as perguntas. A gente, no caso, vocês, né? A gente dá um tempo para vocês tentarem responder as perguntas, depois vocês voltam e falam com as dúvidas. Mas só para falar, por exemplo, que o runoff seria o coeficiente de escoamento superficial, né? Ela já calculou fazendo essa classificação dessa imagem aérea aqui, de acordo com o uso e ocupação. Então já vai estar dado para vocês, né? 0,78. E esse escoamento coeficiente de escoamento superficial antes da ocupação, né? Que seria como se fosse na natureza, um valor típico assim utilizado na literatura seria de 0,25. Aí, vou passar aqui. Não sei se todo mundo já tirou um print aí. Pelo menos uma pessoa de cada grupo, né? Qualquer coisa eu volto para esse slide depois. Aí o exercício de aplicação é o quê? A gente vai disponibilizar a tabela para vocês e vocês vão analisar os seguintes cenários. Então, talvez vocês façam uma cópia da tabela e deixem uma para o atual e o outro para o pré-organização. E a gente vai fazer o quê? Tentar responder essas perguntas.
Qual é o volume precipitado do cenário atual e do pré-urbanizado? Qual é o volume escoado do cenário atual e do pré-urbanização? Ó, diferença aqui no nome, tá? Precipitado e escoado. E aqui também, olha. Quanto de volume escoado deveria ser reduzido ou aumentado para alcançar o cenário de pré-urbanização? Aí a gente pensa assim, olha, a gente vai achar um valor lá e eu quero que vocês tentem me trazer o que que isso corresponde, para buscar conversões para medidas conhecidas. Como, por exemplo, isso aí são tantas caixas d'água que a gente teria que reduzir. Ah, são tantas piscinas, tantos galões de água, que igual naquele exemplo lá de 20 litros lá. Então, esse é o exercício. A gente vai dar uma meia hora, acho que uma meia hora, talvez dê para fazer, para vocês mexerem com isso. E depois vocês voltam. Quem tiver dúvida, ok, a gente responde. Quem não tiver, traz aí como que vocês fizeram essas respostas. Então, o exercício de aplicação é esse. Aí eu vou compartilhar o link da tabela aqui. E na tabela eu marquei de laranja todos os dados que vocês devem inserir de lá. Esse aqui do tempo de concentração eu deixei marcado, mas é porque se for inferior a 10 minutos, usar 10. Então, como eu disse que normalmente sempre vai, não sempre, né? A maioria das vezes vai dar um valor menor que 10. Quando vocês forem usar, se der um valor menor que 10, vocês vêm aqui, digita 10 e continua usando a tabela. Aí que a intensidade da chuva já está em Belo Horizonte já, né? Que é igual aquele programa que eu falei para vocês, é esse programa aqui, ó. A gente viria aqui, acharia a estação de Belo Horizonte, e a estação de Belo Horizonte tem uns parâmetros daquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês de intensidade. Aí eu vou parar de compartilhar aqui e vou mandar a tabela no grupo.